Bíblia Sagrada em áudio. Estudo bíblico. Livro de Josué, páginas 06 a 10. Ajude a espalhar a palavra do Senhor. Compartilhe este vídeo. Temor em Canaã e circuncisão do povo. Quando ouviram dizer que o Senhor tinha secado a água do Jordão até os israelitas passarem, todos os reis dos amorreus, no lado ocidental do Jordão, e todos os reis de Canaã, nos territórios próximos ao grande mar, ficaram desencorajados e todo mundo perdeu o alento diante dos israelitas. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: fez facas de pedra e restabelece a circuncisão entre os israelitas. Ele preparou facas de pedra e circuncidou os israelitas no morro da circuncisão. Eis o motivo dessa circuncisão. Todo o povo que saíra do Egito, todos os guerreiros, haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos esses que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas o povo que nascera no caminho pelo deserto, depois da saída do Egito, não havia sido circuncidado. Durante 40 anos, os israelitas tinham caminhado pelo deserto, até desaparecer toda a geração dos guerreiros que tinham saído do Egito e que tinham sido desobedientes à voz do Senhor. O Senhor havia jurado que não os deixaria ver a terra que jurara dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Os filhos ocuparam o lugar dos pais e foram circuncidados por Josué. Precisavam disto, porque ninguém os havia circuncidado no caminho. Depois que todos foram circuncidados, permaneceram acampados no mesmo lugar, até se restabelecerem. E o Senhor disse a Josué: hoje afastei de vós o opróbrio do Egito. Deram àquele lugar o nome de Gilgal, como é chamado até hoje. A primeira Páscoa em Canaã. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra, pães ázimos e grãos tostados nesse mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais receberam o maná, mas naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. O chefe do exército é o Senhor. Nos arredores da cidade de Jericó, Josué levantou os olhos e viu diante de si um homem de pé, com uma espada desembainhada na mão. Josué foi até ele e perguntou: tu és dos nossos ou dos inimigos? Ele respondeu: não. Eu sou o chefe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. Depois perguntou-lhe: o que diz meu senhor a seu servo? O chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que pisas é sagrado. E Josué fez o que lhe fora ordenado. Liturgia guerreira ao redor de Jericó. Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas, e ninguém ousava sair nem entrar. O Senhor disse então a Josué: vê, eu entreguei Jericó às tuas mãos, com seu rei e todos os valentes guerreiros. Vós, agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade, uma vez por dia. Assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia dareis 7 voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo, numa só voz, levantará um grande clamor. Então cairão os muros da cidade, até os fundamentos, e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Então Josué filho de Num chamou os sacerdotes e ordenou-lhes: levai a arca da aliança. 7 sacerdotes tomem 7 trombetas e marchem à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse: ide e rodeai a cidade. Quem estiver armado passe à frente da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar ao povo, os 7 sacerdotes tocaram as 7 trombetas diante da arca da aliança do Senhor. A arca do Senhor seguia atrás. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o resto da multidão seguia atrás da arca, ao som das trombetas retumbantes.
Josué tinha ordenado ao povo: não griteis nem façais ouvir a vossa voz e nenhuma palavra saia de vossa boca, até ao dia em que eu vos disser: gritai. Então gritareis. Assim, a arca do Senhor deu, naquele dia, uma volta à cidade. Retornando ao acampamento, pernoitaram ali. No dia seguinte, ainda de noite, Josué levantou-se, os sacerdotes levaram a arca do Senhor e 7 deles tomaram as 7 trombetas de chifre de carneiro e marcharam diante da arca do Senhor, andando e tocando. Os guerreiros iam à frente deles e o resto da multidão seguia a arca do Senhor, ao som das trombetas. Também no segundo dia rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Assim fizeram durante 6 dias. Ora, no 7º dia, levantando-se de madrugada, deram 7 voltas à cidade, conforme o mesmo ritual. Foi só naquele dia que rodearam a cidade 7 vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela houver, seja votada ao interdito em honra do Senhor. Sejam poupados apenas Raabe, a prostituta, e todos os que com ela estiverem em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vós, guardai-vos de tocar alguma daquelas coisas votadas ao interdito, para que não sejais culpados de um grande pecado. Faríeis cair o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma desgraça. Tudo o que se encontrar em ouro e prata, em utensílios de cobre e de ferro, tudo seja consagrado ao Senhor e depositado em seu tesouro. Tomada da cidade e salvação de Raabe. O povo inteiro lançou, então, o grito de guerra, enquanto ressoavam as trombetas. Logo que o povo, ao ouvir a trombeta, deu seu grito, desabaram de repente as muralhas. Cada um entrou pelo lugar que estava à sua frente, e assim tomaram a cidade, matando tudo o que nela havia. Homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos, tudo foi passado ao fio da espada. Josué disse então aos 2 homens que haviam explorado a terra: ide à casa da prostituta e tirai-a de lá, com tudo o que estiver com ela, conforme lhe jurastes. Os jovens espias foram e fizeram sair a Raabe, junto com o pai, a mãe, os irmãos e tudo quanto lhe pertencia. Fizeram sair todo o seu clã e os puseram em segurança fora do acampamento de Israel. Quanto à cidade, incendiaram-na juntamente com tudo o que nela havia, a não ser a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram destinados ao tesouro do Senhor. Josué poupou a Raabe, a prostituta, bem como a família de seu pai e tudo o que lhe pertencia. Ela continuou habitando no meio de Israel até hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué havia mandado para explorar Jericó. Naquele tempo Josué fez um juramento: seja maldito diante do Senhor quem tomar a iniciativa de reconstruir esta cidade de Jericó. Os alicerces lhe custem o primogênito, e as portas, o caçula. O Senhor estava com Josué, que ganhou fama por toda a região. Pecado de Aceatil e derrota em Rai. Os israelitas, porém, cometeram um ato de infidelidade quanto aos objetos votados ao interdito. Aceatil, filho de Carmi, filho de Zabdim, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de algumas coisas consagradas. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Rai, perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e lhes disse: subi para explorar a terra. Os homens subiram e exploraram Rai. Depois voltaram a Josué, dizendo-lhe: não é preciso que suba todo o povo. Subam uns 2 ou 3 mil homens para conquistar Rai. Não vale a pena engajar ali o povo todo contra um punhado de defensores. Cerca de 3.000 homens do povo subiram para lá, mas tiveram de fugir diante dos homens de Rai, os quais mataram cerca de 36 deles e perseguiram os outros, desde as portas da cidade até Sabarim, derrotando-os quando desciam da encosta. O coração do povo derreteu-se, tornou-se como água. Súplica de Josué e resposta do Senhor. Josué rasgou então as vestes e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Cobriram as cabeças de pó.
Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o rio Jordão? Foi para nos entregar às mãos dos amorreus e nos fazer perecer? Oxalá tivéssemos nos contentado em permanecer no outro lado do Jordão. Ah, Senhor! Que direi, após Israel ter oferecido as costas aos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes do país ficarão sabendo, virão cercar-nos e arrancarão nosso nome da terra. E tu, o que farás então em honra de teu grande nome? O Senhor respondeu a Josué: Levanta-te. Por que estás aí, prostrado com o rosto por terra? Israel pecou. Violaram minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei. Tomaram dos objetos votados ao interdito. Roubaram-nos e os esconderam entre os seus pertences. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir aos inimigos e lhes ofereceram as costas. Eles mesmos foram atingidos pelo interdito. Não continuarei a estar convosco enquanto não eliminardes do vosso meio o interdito. Levanta-te, santifica o povo. Dize-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há um interdito no meio de ti, Israel. Não poderás resistir aos inimigos enquanto não extirpardes do vosso meio as coisas votadas ao interdito. Amanhã de manhã, vos aproximareis do Senhor por tribos. A tribo que o Senhor indicar por sorte se aproximará por clãs, o clã que o Senhor indicar por sorte se aproximará por famílias, e a família que o Senhor indicar por sorte se aproximará homem por homem. Quem for designado por sorte como responsável pelo interdito será queimado no fogo, ele e tudo o que lhe pertence, porque violou a aliança do Senhor e cometeu uma infâmia em Israel. Descoberta do culpado. Castigo de Assã. Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se por tribos. A sorte caiu sobre a tribo de Judá. Quando ele fez aproximarem-se os clãs de Judá, a sorte caiu sobre o clã de Zaré. Quando fez aproximar-se o clã de Zaré, família por família, a sorte caiu sobre Zabdim. Quando fez aproximar-se esta família, homem por homem, a sorte caiu sobre Seatil, filho de Carmi, filho de Zabdim, filho de Zaré, da tribo de Judá. Josué disse então a Seatil: meu filho, dá glória ao Senhor, Deus de Israel. Apresenta-lhe a confissão. Conta-me o que fizeste, nada me escondas. Seatil respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Vi entre os despojos uma capa babilônica muito bonita, 200 moedas de prata e uma barra de ouro pesando meio quilo. Aí, minha cobiça me levou a roubá-los. Estão escondidos na terra, dentro de minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou então alguns homens, que foram correndo à tenda. De fato, tudo estava escondido na tenda, com a prata por baixo. Tomaram então os objetos escondidos na tenda e os trouxeram a Josué e à assembleia dos israelitas, depositando-os em seguida diante do Senhor. Josué tomou Seatil, filho de Zaré, com a prata, a capa e a barra de ouro, bem como seus filhos e filhas, bois, jumentos e ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia. Acompanhado de todo o Israel levou-os ao vale de Acor, e Josué lhe disse: como nos causaste desgraça, o Senhor hoje mesmo te trará desgraça. E todo o Israel o apedrejou, depois do que atearam fogo em seus pertences. Ergueram sobre ele um montão de pedras que permanece até hoje. O Senhor então afastou sua ira ardente. Por isso aquele lugar se chama Vale de Acor até hoje. Obrigado por assistir. Fim do livro de Josué, páginas 06 a 10.